Estamos em mais um Café com Guerra, dessa vez com Robson Paco. Inclusive tem uma história bem interessante por conta desse Paco. Hoje a gente vai falar sobre comunicação, carreira, oratória e negócios, que é algo super importante. Seja bem-vindo, Robson. Eu que agradeço, Antônio. Obrigado. Explica aqui para quem está nos assistindo quem é Robson, que é aquela primeira pergunta clássica. E por que esse Paco? Conta essa história aí que eu fiquei curioso, viu? Bom dia, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe o horário que o pessoal vai estar vendo o podcast. Assim, eu sou professor, né, de formação, sou professor de língua portuguesa e língua espanhola. E aí, por ser professor de espanhol, eu acabei participando de eventos voltados para a área de língua espanhola. Sim. E num desses eventos que eu fui, tinha um pessoal que estava hospedado no mesmo hotel que era do Chile. E aí eu fiz amizade com o pessoal, a gente acabou trocando ideia e tudo mais, e resolvemos conhecer a cidade. E aí numa dessas, eu acabei deixando cair o meu documento, meu RG. E aí uma das pessoas que estavam com a gente, era uma garota do Chile. Ela acabou vendo que eu tinha Francisco no sobrenome. No meu nome. Meu nome é aliás, eu tenho 3 nomes próprios. 3 nomes? Robson, Francisco... Robson, Rodrigo, Francisco. Caramba. São 3 nomes próprios. Tinha uma dúvida, o pai estava em dúvida, a mãe, aí na verdade colocou os 3. Na verdade, minha mãe disse que é porque ela achava que dava sorte ter um nome muito grande. Aí minha sogra tem 3 nomes também, é Mônica, Lívia, Maria, Lorena, só que Lorena é sobrenome. Minha sogra também tem 3 nomes, mas eu não sei qual foi o motivo, acho que não é esse de sorte, não. No meu caso, foi esse motivo de sorte. Sim, aí essa moça lá olhou teu RG... E viu que tinha Francisco. Tinha Francisco. Aí ela fez um comentário, disse, Paco? Eu então não entendi. Paco? Paco? É. Aí ela disse, a gente chama Francisco de Paco, aqui nos países de língua espanhola. É até uma curiosidade para quem estiver assistindo aí, pesquisar e ver os apelidos que tem nos países de língua espanhola, como por exemplo, José, ele chamou de Pepe, por exemplo. José é Pepe. Francisco, ele chamou de Paco. Eu falei, no Brasil a gente chama Chico Francisco, mas eu nem uso esse nome, tá ali no meio e tal. Cara, que impressionante, eu não sabia. Aí, como eu sou professor de espanhol também, tem tudo a ver. Eu achei interessante, então eu resolvi adotar. E é algo que é verdadeiro, porque realmente é um apelido para Francisco, e eu tenho Francisco no nome. Olha aí, gente, que interessante. Por que surgiu essa pergunta? Porque quando eu perguntei o nome dele, Paco, eu disse estranho, né? Esse sobrenome, Paco, mas história impressionante, professor, e tem tudo a ver com a sua jornada do espanhol, né? Inclusive, se quer, podemos falar em castelhano ou não? Muy bien. Não. Podemos? Não. Queres empezar ahora? Não. Senão o pessoal não vai entender. Deixa eu estar aqui, eu aqui não tenho tanta firmeza. Professor Robson, conta pra gente aí como é que nasceu essa paixão pela oratória e de onde surgiu a ideia de transformar essa paixão num curso. Mas primeiro da paixão, conta aí pra gente. Assim, algum tempo atrás, né, na época de graduação mesmo, quando eu ia apresentar trabalhos, os colegas de sala, os professores comentavam, você apresenta muito bem os trabalhos, com uma segurança, parecendo que tem domínio do assunto. Sim. E eu sempre fui elogiado por algumas pessoas eu até achava que talvez fosse um elogio, alguma coisa nesse sentido. Sim. Mas eu não achava assim que eu me comunicava tão bem, da forma como essas pessoas elas acabavam falando. Mas aí o tempo foi passando, aí eu acabei me formando, virei professor. E desculpa interromper, o curso de letras já teve alguma vinculação com isso? Ou era uma paixão que o senhor tinha pela língua? Paixão? Tinha, não? Tem, né? Tenho, isso.
Já era uma paixão pela língua. Sim, já era uma paixão. Eu sempre gostei de literatura, de filosofia, Entendi. de arte, então tinha tudo a ver Total, comigo. total. E também depois acabou contribuindo com a oratória também. Sim. A gente até pode falar um pouco disso, porque meu diferencial nas aulas de oratória que eu ministro é que eu busco referências que eu tenho na arte, Massa. na literatura, Muito bom. na história. Por exemplo, às vezes eu trago exemplos para os alunos de pessoas na história que utilizaram de arquétipos para se comunicar, para transmitir uma mensagem, uma comunicação, como, por exemplo, Alexandre o Grande. Caramba, que legal. Nunca Como, imaginei. por exemplo, tem uma escultura, que depois a gente até pode falar sobre ela, do imperador Augustus, que aquilo ali é marketing puro. É mesmo. Marketing puro. Tô curioso, vamos pesquisar aqui. Coloca aí, produção, depois aqui embaixo, essa escultura, pra gente ver. Mas voltando... E você falou de literatura, peraí que me veio uma coisa na minha mente. Como a gente poderia imaginar a oratória em Jorge Amado e Dona Flor e seus dois maridos? Uma pergunta fora do script. Difícil, né? Difícil, Não, mas teria. mas sempre, se a gente parar pra com pensar, certeza ela teria. pra analisar, com certeza... Pra tapear os com dois. certeza, Pra tapear os dois. com e tá certeza, ali tem muito de saber persuadir, Verdade, se verdade. comunicar. Verdade. Dá pra fazer sim uma relação. Boa. Aí o senhor estava falando da sua jornada, não foi? Do interesse Do interesse pela pela oratória. oratória. Aí Então, fez o curso de letras. Fiz o curso de letras, algumas pessoas falavam que eu me comunicava bem, só que aí eu não explorei muito isso da oratória na época e tudo, mas eu até sabia que tinha cursos e tudo mais, tinha vontade de fazer, mas fui deixando em segundo plano. Sei. Aí virei professor do estado, me formei, acabei vindo morar em Serra Talhada, Entendi. e aí surgiu a ideia da oratória numa eletiva que eu fui ministrar. Entendi. No início do ano, cada professor ficou para escolher uma eletiva que queria propor para a escola e ofertá-la para os alunos. Sei. E aí eu resolvi ofertar uma disciplina de oratória. Bom. Até então as pessoas diziam que eu me comunicava bem, mas eu não tinha conhecimento teórico assim da oratória para poder ensinar de linguagem corporal. Isso eu fui descobrindo depois para poder ministrar as aulas Entendi. para os alunos. Então quer dizer que esse foi o start para a partir daí dizer, cara, esse negócio é bom, vou aproveitar esse meu dom e vou entrar em campo Exatamente. com oratória. E aí eu percebi que muitos alunos se interessavam, principalmente tem uma parte de oratória que muita gente se interessa, que é a parte que a gente fala de linguagem corporal. Sim, sim. Os alunos se interessavam muito, né, quando chegava nessa parte de fazer o estudo de análise de linguagem corporal, de que seu corpo comunica, que a maior parte da nossa comunicação não é o que a gente fala, é o nosso tom de voz, é a nossa linguagem do corpo. E aí muitos alunos ficaram encantados com isso. Sim. Quando a eletiva terminou, uma aluna minha que tinha uma dificuldade de falar em público e tudo mais, ela resolveu ser oradora da turma dela. Caramba, que massa. E Ela aí, tinha dificuldade, depois desse curso, depois desse curso, ela rompeu essas barreiras. E ela resolveu ser oradora da turma. Cara, que bom. Olha, gente, você ó, que quer se comunicar melhor, que tá com dificuldade, olha aí, ó, professor Robson Paco. Professor Robson Paco tem um curso de oratória que é incrível e é tudo que você precisa. E oratória não é só comunicação. Você falou que os alunos ficaram encantados quando você disse da comunicação não verbal. Dá exemplos pra gente, professor. Como é que seria isso? Por exemplo, alguém que vai conversar com você assim, sim, diga. Um exemplo, a gente vai explorar isso ao longo do decurso do podcast, mas é um detalhe. A maioria das pessoas, elas acham que a nossa comunicação é verbal. Ela é mais verbal do que qualquer outro tipo. E as pessoas, elas não sabem. Você que está aí acompanhando, com certeza você deve imaginar que a maior parte da nossa comunicação é aquilo que sai da sua boca, Verdade. aquilo que você fala. Verdade. Só que não. A maior parte da nossa comunicação
é não verbal. Caramba. É tom de voz e a linguagem do corpo. Assim, tem estudos de psicólogos comprovando isso. Muito bom. Mas, assim, de forma empírica já dava para perceber por o seguinte: nossa jornada como espécie, né? A espécie humana, isso aí do ponto de vista da evolução, não do ponto de vista religioso, né? Mas do ponto de vista da evolução, Sim. da biologia, a espécie humana ela desenvolveu primeiro a comunicação por meio de gestos. Sim. A fala ela foi desenvolvida muito tempo depois. Então, como espécie, a gente passou um longo da história muito grande se comunicando apenas pela linguagem corporal, a linguagem dos gestos. Entendi. Por isso que ela é tão forte até hoje. Entendi. E até uma criança pequena, a primeira forma de comunicação que a criança tem, antes mesmo de falar, é através de gestos, Verdade. apontando. Você vê que a criança está chateada pela linguagem do corpo dela. Verdade, se fecha. Então, a primeira forma de comunicação que a gente aprende é a comunicação não verbal. Por isso que ela é tão forte. E ela corresponde a 55% da nossa comunicação. E você aí, ó, não percebe isso e tá deixando de ter um emprego bacana, de ser vitorioso numa entrevista, ou até de arrumar um parceiro, né? Exatamente. Um parceiro para você casar, para você... Ou se conectar com pessoas que você tem interesse de fazer negócios. E aí, quando eu falo se conectar, não interpretem como algo interesseiro, algo negativo. Não, negócios são negócios. Você falou algo e eu fiquei impressionado, professor, quando o senhor disse da comunicação que ela é muito mais não verbal. Será que a gente poderia encaixar aí a própria noção de dress code, de vestimenta, Sim, totalmente. Para que possa gerar cada vez mais essa perspectiva de autoridade também? Sim, existem os arquétipos, que você pode aliar eles à sua comunicação não verbal. A sua comunicação não verbal você vai fazer com a postura do seu corpo. Sim. Tem poses de confiança, e tem poses de poder e poses de baixo poder. Quem trata sobre esse assunto é uma psicóloga americana chamada Amy Cuddy. Eu já quero... Ela fez um estudo e ela provou que pessoas que têm muito poder, a linguagem do corpo delas demonstram. Elas têm gestos, postura expansiva, elas estão com uma postura mais aberta, ereta, enquanto pessoas de baixo poder, elas estão mais curvadas. Sim. Elas estão com uma postura mais fechada. Inclusive, essas pessoas, muitas vezes, elas são aquelas pessoas que são vítimas de bullying, são aquelas pessoas que muitas vezes acabam atraindo pessoas interesseiras, Sim. Os famosos predadores sociais. Terrível, terrível. Os psicopatas, eles escolhem as pessoas pela linguagem corporal delas. Caramba, É assim que eles escolhem as vítimas. Que interessante. Através da linguagem corporal. Eles sabem se aquela pessoa ela vai ser facilmente manipulada ou não. Ou não. Isso tudo o senhor ensina lá no curso? Sim. Exatamente. Olha aí, gente, que... Eu já disse para ele, quando a gente teve uma reunião anteriormente, que eu quero fazer esse curso. Né, professor? Vou lhe dar um exemplo de linguagem corporal que mostra uma pessoa que ela acha, ela pode não ter, mas ela pode achar que tem muito poder. A percepção que ela tem sobre ela mesma é de alguém que se sente superior a outra pessoa. Um exemplo normalmente as pessoas que elas sentem que tem muito poder e que elas se sentem superior à pessoa que ela está conversando, interagindo, ela fala erguendo o queixo. Ou seja, quando uma pessoa fala com você com o queixo erguido, Entendi. ela está tentando, internamente ela se sente superior a você. E a linguagem, lembrando que tudo isso é inconsciente. Sim. A pessoa ela não faz isso de forma consciente. É daí que tem Tanto é que sua linguagem corporal entrega o que você está pensando, como você está se sentindo. Então a pessoa ela fala com você com o queixo erguido, ela está se sentindo superior. A pessoa, ela
Outro exemplo, aperto de mão. Uma pessoa que ela sente que tem muito poder, isso pode ficar perceptível através da linguagem corporal, linguagem não verbal, pelo um aperto de mão. Um exemplo, vou apertar a sua mão. Uma pessoa que ela acha que tem muito poder, ela vai apertar a sua mão assim. Ah, eu já vi. De cima para baixo. E ainda tem outro de puxar, né? De puxar, e apertar e puxar. Quem faz isso é Trump, né? Trump exatamente. Como é craque nisso, né? Exatamente. Pega e puxa. Exatamente. É daí, professor, que a gente diz, fulano tem um nariz empinado. Exatamente. Por conta do queixo. Exatamente, porque a pessoa ela vai falar com o queixo erguido. E normalmente é a pessoa que ela tem uma percepção de baixa autoestima, de pouco poder, ela não faz contato visual e quando ela está interagindo com alguém, ela tende a baixar a cabeça. Entendi. Então é o contrário. Pessoa que se sente com muito poder, superior a outra pessoa, ela ergue o queixo para falar. A pessoa que ela se sente inferior, ela baixa a cabeça. Olha aí, começa a observar as pessoas. E se duas pessoas que têm alto poder, elas acham que têm alto poder... Aí cada um vai levantar mais alto. Aperto de mão, vou dar um exemplo. Aperte minha mão por cima, dando ideia de que você acha que tem muito poder. Vamos lá. Aí a outra pessoa que acha que tem poder, ela vai fazer isso aqui por cima. Tá vendo? Ou seja, o nosso corpo, ele fala mais do que a nossa comunicação verbal. Nesse gesto aqui todo, você percebeu ali, jogo de poder, tudo, sem precisar ninguém verbalizar nada. Tudo ficou perceptível apenas pela comunicação não verbal. E você aí perdendo tempo. Professor, onde é que a pessoa te acha no Instagram? Conta aí. O meu Instagram é @RobsonPaco. Por lá eu posto sempre conteúdos voltados para a questão de comunicação, oratória. Sim. Por lá eu divulgo os meus cursos, inclusive tem um curso em andamento, com uma turma já formada. Em breve eu estarei abrindo outra turma. E o curso também ele vai crescer no digital. Então aquela pessoa que ela talvez não pode fazer presencial, tem a possibilidade de uma turma online também. Muito bom, gente. Olha, isso aí é imperdível, viu? Professor, e qual a importância? Traga para nós aqui exemplos práticos, assim, de como a oratória foi uma mudança de chave na sua vida ou na vida de alunos. Qual foi o caso, assim, mais marcante que você presenciou e você, rapaz, isso aqui é o sucesso. Você precisa dominar isso para ser bem sucedido. O caso mais impactante foi dessa aluna que eu te falei. Dessa aluna. E continuando a história, ela acabou virando a oradora da turma dela e no dia da formatura ela me agradeceu e falou que aquilo ali só estava sendo possível por conta da eletiva. Muito bom. E depois de muito tempo eu acabei encontrando com essa aluna e ela falou para mim que participou de uma entrevista de perguntei como é que está a sua vida, está trabalhando, fazendo faculdade. Eu passei por uma entrevista de emprego e apliquei algumas das técnicas e eu percebi que nenhum dos candidatos eles conseguiam se destacar porque eles não estavam... Ela disse que teve uma dinâmica lá que você tinha que improvisar a venda de um produto. E eu tinha feito essa dinâmica justamente nas aulas de oratória, na eletiva lá da escola. Como os outros nunca tinham passado por essa experiência, eles não conseguiram se sair muito bem na improvisação da venda de um produto. E ela conseguiu porque ela já tinha passado por essa experiência. Muito bom. E foram em situações como essas que eu percebi. Isso pode virar um negócio, é algo que eu gosto. Claro. Eu acabei tendo paixão justamente a partir da eletiva. Entendi. Porque eu fui buscar referências, fui fazer curso depois, né? Eu comecei estudando ali para ministrar aula, pesquisar alguma coisa no final de semana e depois eu resolvi me aprofundar. Aí eu fui fazer cursos. Como eu sou professor de espanhol e domino o idioma, eu resolvi buscar um curso na Espanha, online. E aí eu me inscrevi num curso da Universidade Autônoma de Barcelona.
O nome do curso era Como Hablar Bien em Público. O curso era muito bom. Imagina. Era um professor de lá da universidade. Foi ministrado todo em espanhol. As aulas eu precisava colocar em prática o que ele ensinava, gravar vídeos em espanhol e mandar de volta, e tinha um feedback e recebia de volta. E aí eu fui comprando livros, fui buscando mais conteúdo, acabei depois fazendo uma pós em comunicação empresarial. Mas assim, eu costumo dizer o seguinte, que mesmo buscando, você tem que buscar uma base teórica, lógico, claro. Você tem que ter uma referência para dar um respaldo naquilo que você está dizendo, dizer de onde você está tirando as referências daquilo que você está explicando. Mas eu acredito que o maior diferencial para qualquer pessoa que quer trabalhar com oratória, com comunicação, é a vivência. E eu vivo isso todo dia. Todo dia eu estou em sala de aula. Então, aquilo que eu ensino é algo que eu vivo, que eu pratico. Eu costumo dizer o seguinte, quando você vai contratar alguém para prestar algum serviço para você, você tem que buscar saber, essa pessoa, ela vive, ela pratica aquilo que ela vai me ensinar? Porque, por exemplo, muitas vezes eu vejo, e aí serve até de dica para o pessoal, sempre que você for buscar um profissional em qualquer área, procure saber se esse profissional, ele realmente tem experiência naquilo, ele vive aquilo que ele está querendo ensinar. Por exemplo, eu vejo muitos cursos de finanças voltados a enriquecimento, e quando você vai ver a pessoa, ela não está bem financeiramente, e ela está tentando vender um curso de como ficar rico, mas ela não é rica. O senhor falando isso me lembrou o mentor de palco. Mentor de palco, tem muito isso, inclusive na advocacia, viu, professor? Mentor de palco é aquele cara que ele diz que criou um método para você ficar milionário em 6 meses na advocacia, e aí ele mesmo não tem nem, sei lá, 100 processos, ele mesmo não é milionário, mas aí ele está vendendo ilusão. Você acha que as pessoas hoje estão mais vulneráveis com atalhos? Totalmente. E o Instagram tem evidenciado isso com essa ostentação e todo mundo, essa mudança de valores, né, de que antes você ser rico era ter uma família, você ser feliz, você ter tempo de qualidade, você ter um emprego satisfatório. Hoje a felicidade é sinônimo de dinheiro, né? Exatamente. Justamente por conta da exposição das pessoas nas redes sociais. Entendi. Você vê só o palco, você não vê o bastidor. Então, muitas vezes eu já vi coaches, eu não vou estar citando nome nem nada, eu já vi coaches que alugam um carro importado, tira fotos, aluga uma mansão, tira fotos, vende que tem uma vida de prosperidade e de riqueza através de um conhecimento que ele descobriu e ele pode vender para você. Sim. E quem está ali na sua vida pessoal e tudo, acaba tendo como referência isso. O pessoal ali no Instagram e vê, tal pessoa é mais rica do que eu, tal pessoa tem um corpo que eu não tenho, filtros, aquilo ali não é real, mas tá o tempo todo nós estamos sendo bombardeados por marketing, publicidade, dizendo que você tem que ganhar mais dinheiro, você tem que ter o corpo tal, você tem que agir de tal forma. Todo dia a gente é bombardeado por isso, por postagem de pessoas que estão postando algo que muitas vezes nem é real. E a gente acaba criando uma ilusão de que todo mundo é milionário, mas eu não sou. E fica fácil cair em golpes na internet. Cair em golpes. Professor, e será que nós podemos utilizar a oratória para... Eu vou fazer uma pergunta, desculpa, talvez até idiota. Mas, não, nem uma pergunta idiota. Mas para, por exemplo, manipular algo que você não é. Será que com a oratória a gente conseguiria desenvolver isso? Totalmente. Por exemplo, usar essas técnicas para o bem, todo mundo quer usar, claro, mas também ela poderia ser perigosa de ser usadas para o mal? Na verdade... Mal nesse sentido ético, né, por favor? Na verdade, totalmente. Totalmente. Por quê? Porque a nossa linguagem, a maior parte dela não é o que você fala através da sua boca. Você pode enganar através da linguagem do seu corpo.
Você pode não ser confiante e parecer ser uma pessoa confiante. Você pode talvez não ser uma pessoa com autoestima e fingir ser uma pessoa com autoestima, e sua linguagem corporal está transmitindo essa ideia. Da mesma forma que você pode fazer isso, enganando alguém, fingindo ser algo que você não é. Nesse caso que eu falei para você, não poderia ser algo ruim, porque a pessoa, se ela fosse tímida e vai apresentar um trabalho, claro, ela pode usar isso para parecer que ela está confiante quando está apresentando, adotar uma linguagem corporal que transmita poder, autoridade, e aí ninguém vai saber o estado interno dessa pessoa para saber que ela está nervosa, sim, que ela está ansiosa. A linguagem corporal dela, como ela adotou uma linguagem corporal positiva, ela acabou conseguindo convencer as outras pessoas de que ela está confiante, ela está com autoestima, e para todo mundo ali vai ficar que aquela pessoa apresentou o trabalho muito bem, mesmo internamente ela sabendo, eu não sou isso. Ou o coração... Eu não sou isso, eu adotei uma linguagem corporal que passou essa ideia para as outras pessoas. Esse é um exemplo que você poderia enganar para o bem. Sim. Mas, por exemplo, tem exemplos que você pode utilizar de comunicação, linguagem corporal para o mal. E esse exemplo é o seguinte, é o exemplo das pessoas que são manipuladoras, os predadores sociais, os charlatões. Eles utilizam de comunicação, linguagem corporal, para conseguir dar golpes e tudo mais. Ou seja, o curso, além de ser bom para você se expressar de uma maneira melhor, para você compreender essas artimanhas de pessoas do mal. Sim. Pare para todo mundo aí, você que tá em casa, que é seguidor do podcast, pare para refletir, pare para pensar. Todo mundo conhece alguém que tentou se aproximar, tentou manipular, tentou dar um golpe, ou conhece história de alguém que caiu no golpe de outra pessoa. E o que é que todas essas pessoas têm em comum? O que é que todo charlatão, toda pessoa que dá golpe, todo predador social, todo psicopata tem em comum? A comunicação muito boa. Comunicação muito boa. O senhor falou isso e o povo fala também que advogado tem a lábia bonita, a lábia bonita, né? E só leva pro mal. Um exemplo disso daí, de comunicação, de que a comunicação é a chave de tudo e você pode usar ela tanto para o bem quanto para o mal. Aquele exemplo daquele serial killer que a gente teve no Brasil, o maníaco do parque. Sim. Ele seduzia mulheres na rua, fingindo que era de uma agência de modelos e que ia fotografar e tudo mais. Ele abordava uma mulher totalmente desconhecida na rua, conversava com ela, e eram mulheres até bonitas e tudo mais, conversava com ela e convencia a mulher a ir com ele para um matagal, um lugar que não tinha ninguém. Aí alguém que consegue fazer isso, abordar uma pessoa estranha, gerar conforto na pessoa, ao ponto da pessoa sair com ele e ir para um lugar completamente afastado, essa pessoa tinha problema de comunicação? Não. Devia ter uma comunicação muito, muito boa. Você falou aí, eu me lembrei daquele cara que ele dizia que era filho do dono da Gol. Da Gol. Outro caso interessante. Filme, né, dele. Outro caso interessante. Um ponto também que as pessoas não levam muito à tona, professor, é porque vendas é a alma do negócio, Sim, né? Tudo é vendas. E as pessoas acham que não tem essa percepção de que tudo é vendas. Explica aí pra gente. As pessoas, mas eu sou dentista, eu vou vender o quê? Eu sou um médico, eu não vou vender, porque as pessoas pensam que vender é só ter um produto e vender, né? Explica aí pra gente como a oratória e a comunicação eficaz pode ser um grande aliado nesse processo de vendas. Tudo é, como a gente falou aqui, tudo é vendas. Tudo é vendas. Desde da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está vendendo algo. Se você quer um relacionamento, você tem que mostrar para outra pessoa que você é alguém confiável, que você é alguém que vale a pena aquela pessoa investir em você, conversar com você. Então você está se vendendo, de certa forma. Isso é uma venda. Quando você é um profissional de qualquer área, um dentista, um advogado, e você quer clientes, você precisa buscar esses clientes e através de quê? Através de posicionamento hoje nas redes sociais, e isso é uma venda. Quem não entender isso
está fora do jogo. Isso é possível através da comunicação. Você vai ter que vender, todo mundo vai ter que vender. A questão é, tem pessoas que sabem estratégias para vender e outras não. E essas estratégias todas de vendas, elas passam pela questão de se comunicar, pela questão da comunicação. E eu vou dar um exemplo agora, que eu gosto de trazer referências, né? Ótimo. Vou dar um exemplo de uma pessoa que era muito boa em vendas. Para mim, eu considero ele um dos grandes vendedores da história da humanidade. Inclusive, eu gosto muito dele, que é o Steve Jobs. O Steve Jobs, ele criou a Apple na garagem da casa do pai dele. E Steve Jobs, ele não era o melhor programador, ele não era aquela pessoa que era o melhor técnico, que entendia de tecnologia. Ele tinha um amigo que entendia mais do que ele, e ele foi quem convenceu o amigo que eles poderiam criar um computador pessoal, vender para as pessoas. Steve Jobs era quem ligava, quem tentava conseguir clientes, investimento e tudo mais, e ele acabou conseguindo fazer a Apple. Teve uma época que a Apple chegou a ter o PIB maior do que muitos países, se não me engano. E a Apple, ele criou uma filosofia de vida. Sim. De que ele revolucionou o mercado, né? Enquanto todo mundo estava preocupado em ter fitas de música, disco, ele criou o iPod, né? O iPod, né? iPod. Sim, o iPod, e é muito interessante. Ali foi que ele virou a chave. E é muito interessante a gente usar essa questão que você tocou, de que tudo é vendas e todo mundo vai precisar vender. Mas se você soubesse se comunicar, e ele sabia se comunicar quando ele queria, ele sabia se comunicar muito bem, ele se comunicava de uma forma perfeita, porque ele se comunicava causando emoção. Isso. No lançamento, tem até no filme, quem tiver interessado, tem um filme dele, tem no YouTube, chamado Jobs. Nesse filme, ele começa mostrando o lançamento do iPod, que é um tocador de música. E olha as palavras que ele usa. Isso é totalmente vendas. Ele apresenta o iPod e diz: esse dispositivo vai revolucionar toda uma indústria. E revolucionou. São 1000 músicas que cabem no seu bolso. Olha, ele fez a analogia. Foi. 1000 músicas que cabem no seu bolso, ou seja, você pode levá-las com você. E ele disse: isso aqui é mais do que um tocador de música. Isso é um dispositivo para a alma. Olha a linguagem poética e tudo que ele utilizou para poder anunciar o produto dele. Professor, e a naturalidade? Acho que pessoas podem estar perguntando, mas como transparecer natural? O senhor ensina isso também? Sim. Eu trabalho com o que a gente chama de oratória moderna. Oratória moderna é o seguinte: tem a oratória clássica, tem os cursos de oratória, que é aquela oratória mais que os políticos usam, aquela linguagem pomposa e tudo mais. Só que ninguém no dia a dia fala assim. Você não vai vender para uma pessoa igual alguém que está num concurso de oratória clássica, né? Você vai dizer: compre o meu produto e fala daquele jeito. Não soa natural isso. E tem concursos de oratória? Existe, que as pessoas vão lá Existem concursos de oratória. Deve ser interessante. Principalmente os mexicanos, eles são muito bons nesses concursos de oratória. E esse concurso de oratória, a pessoa ela vai falando com aquela voz pomposa e tudo mais, e fazendo aqueles gestos. Respiração. Exatamente. A subida do tom de voz, a baixada. Exatamente. Para evidenciar. Só que esse tipo de oratória, que é a oratória mais clássica, não serve para rede social, para o digital, não serve para relacionamento, não serve para vendas. E a oratória moderna, ela trabalha com digital, você produzir conteúdo, você tem que gravar stories, você tem que estar se posicionando na internet, falar na frente de uma câmera, falar numa entrevista de emprego, falar numa interação social com outra pessoa, como você conseguir ter aquela interação e que ela soe de forma natural. Então, ou seja, quanto mais natural você tiver na sua fala, lógico que você vai utilizar a linguagem corporal, todas essas coisas que ainda pegam um pouco da oratória clássica, sim, né? Mas entendi. O que eu procuro mostrar é mais uma questão de uma comunicação mais fluida, mais natural,
que não pareça algo artificial, que você treinou e vai ficar fazendo aquela coisa toda e tudo mais. Então lá você vai aprender, por exemplo, a questão até da respiração. A questão da respiração, para manter a calma, ficar tranquilo, você tá nervoso. Muitas vezes a pessoa, quando ela tá falando, apresentando um trabalho, ela esquece, dá um Isso branco. aqui é meu roteiro, viu, professor? Não é, tô olhando o WhatsApp não, viu, gente? Ela dá um branco, aí ela diz para as pessoas, olha, deu um branco em mim. As pessoas não precisam saber que deu um branco. Explica aí, como é que a pessoa sai aí de Como é que a pessoa sai? de uma situação dessa? Que olha, eu vou aqui falar pra você e... Eita, peraí que eu esqueci, vamos voltar. Primeiro, você está se autodepreciando. As pessoas, elas não estão em sua mente, elas não vão saber que você está nervoso, que você esqueceu, que deu um branco. Então você não precisa avisá-las disso. Você dizer, pessoal, deu um branco agora, pessoal, desculpa, eu tô nervoso. Agora as pessoas sabem o que você falou, né? Isso é tão comum em aluno, né, quando vai fazer a apresentação do seminário. Então Eita, peraí que eu tô nervoso. Exatamente. Piora, né? Então faça o seguinte, dê uma pausa, respire, uma pausa mais reflexiva mesmo, se acalme, e aí naturalmente, se você não lembrou, você vai para outro ponto, tudo. Daqui a pouco, quando você lembrar, você volta, retoma aquilo que você ia falar, né? Mas jamais diga para as pessoas que deu um branco, que você está nervoso, porque as pessoas não precisam saber, né? Boa. Professor, o senhor acredita que a IA pode substituir a comunicação humana de alguma forma ou valorizá-la ainda mais? Valorizá-la ainda mais. Um exemplo foi essas falas que eu falei de Steve Jobs, quando ele anunciou no lançamento do iPod. Jamais um IA vai conseguir ler o outro ser humano, ler um cliente, criar uma linguagem que conecte, que cause uma emoção na outra pessoa, em outro ser humano, porque uma IA não pensa como um ser humano. Inclusive, tem um grande neurocientista brasileiro, o Nicoleles, que ele diz o seguinte, que a inteligência artificial ela jamais vai conseguir substituir a inteligência humana, porque a inteligência humana ela é orgânica. E tudo que a IA faz é apenas pegar tudo que já foi produzido pela humanidade e repetir. Ela não é capaz de criar ainda, né? Não é capaz de criar algo novo. Dizem por aí, né, que está vindo a AGI, que é a inteligência artificial geral, que ela vai superar o QI de um ser humano, mas eu acho que a gente ainda está longe disso, e mesmo que chegue a esse ponto, eu acho que a comunicação humana ela vai ser valorizada por outro ser humano. E tem coisas que só um ser humano vai poder fazer, como nesse caso aí da fala de Steve Jobs, que inclusive tem outra, para deixar aqui como exemplo, de que uma inteligência artificial ela não ia conseguir se aprofundar dessa forma numa comunicação para persuadir a outra pessoa. Ter sarcasmo, ter tom de uma ironiazinha ali e tudo mais. Quando Steve Jobs ele quis trazer o CEO da Pepsi para a Apple, na época a Apple não estava conseguindo vender um computador que eles tinham lançado, e Steve Jobs disse, eu quero alguém que é especialista em vendas, que é um mestre do marketing, que é o CEO da Pepsi. Aí o pessoal da empresa falou, você não vai conseguir convencer ele a deixar a Pepsi e vir para a Apple. A Apple é uma empresa que está crescendo ainda e tudo, a Pepsi já está consolidada. Sim. E aí? E aí depois, né, de muito tempo depois, o CEO da Pepsi disse como foi que Steve Jobs convenceu ele. Ele falou que Steve Jobs chamou ele para uma conversa e disse o seguinte, você quer vir comigo e ter a chance de revolucionar o mundo da tecnologia, ou você prefere vender água com açúcar para as pessoas o resto da sua vida? Uma IA ia conseguir ter essas nuances de falar esse tipo de coisa, de dar uma provocada, de mexer com o ego do cara. Olha, a empresa está crescendo, daqui a pouco vai ser uma das maiores de tecnologias. O que você está fazendo é vender uma coisa que não é saudável, e você quer ser lembrado como na história, entendeu? É persuasão. Uma IA jamais ia conseguir ter uma nuance, uma linguagem dessa de persuadir e tudo, porque
um ser humano, ele sabe onde conectar com outro ser humano. Então, muito pelo contrário, comunicação é uma habilidade que vai ser muito valorizada quando a IA estiver dominando tudo. Não só isso, é tudo que for voltado para questões humanas. Então, as profissões que vão estar em alta no futuro, que eu acredito, é filosofia, comunicação. Você vai precisar ter alguém que saiba se comunicar de uma forma humana com as pessoas. E a filosofia que volta e meia o senhor usa Sim. nos seus cursos, Sim. Também com aspectos da PNL, né? Da PNL, Programação Neurolinguística. E eu faço um mix de tudo isso e coloco nas aulas. Porque assim, a oratória não existe digamos assim, uma referência na oratória. Não existe uma faculdade de oratória para você fazer. Eu quero ser professor de oratória. Como é que eu faço? Tem uma faculdade? Não existe uma faculdade, não existe um livro específico que é a referência da oratória. O senhor pode escrever. A gente sabe que vem dos gregos, que a oratória, a retórica, ela vem dos gregos antigos. E aí depois, com o tempo foi passando, as pessoas foram colocando ao seu modo, foi surgindo oratória moderna, as pessoas foram misturando oratória com PNL, oratória com isso, oratória com aquilo. E cada professor de oratória foi colocando a arte de se comunicar, a arte de falar em público, com coisas suas, pessoais, que ele acha que vai fazer algum efeito na vida da outra pessoa. Então, cada um tem seu método. Qual é o método melhor? Tem um método melhor do que outro? Não, acho que todos os métodos, eles são válidos. Cabe a cada aluno procurar e ver se aquele método serve para ele. Mas não existe assim uma referência, uma regra de como tem que ser as aulas de oratória. Entendi. E o seu curso, professor, são quantos encontros? Comenta aqui um pouquinho pra gente, quantas vezes na semana, a matriz curricular um pouco, acho que você já falou, né? Sim, é assim, o meu curso, ele surgiu justamente depois de eu produzir conteúdo para a internet. Surgiu a oportunidade de dar uma palestra na Universidade Federal da Paraíba, ministrar um curso por lá, um mini curso. O pessoal gostou, eu acabei jogando vídeo na internet, no Instagram, e eu percebi que muitas pessoas engajavam e entravam em contato comigo e perguntavam: quando é que começa, quando são as aulas do curso? Que dia começa? Qual é a próxima turma? E eu ainda não tinha nenhuma turma. Então eu percebi o seguinte: talvez o meu Instagram esteja gerando alguma autoridade, as pessoas que entram lá enxergam algum valor nas postagens, porque muita gente entrava em contato. Sim. Só que eu não tinha um curso para oferecer ainda. Entendi. E minha ideia era ir mais para o digital. Mas muita gente da cidade e ao redor perguntava se não tinha presencial, tudo mais. Então eu pensei, eu vou ver se eu abro uma turma. Então eu resolvi gerar um anúncio na internet, um tráfego pago de 2 dias, e aí em 2 dias, 3 dias eu formei uma turma. E aí essa turma que iniciou agora são aulas sábado sim, sábado não, durante 4 meses. E lá nesse curso a gente ensina coisas como, por exemplo, linguagem corporal, posicionamento no digital, como você trabalhar a sua imagem pessoal, trabalhar o tom da sua voz na comunicação, comunicação não violenta, como você apresentar trabalhos, como você estruturar um discurso. E essas aulas todas, elas vão durar esses 4 meses. A princípio eu queria que o curso durasse 6, mas aí eu percebi que, como era o primeiro curso que eu estava fazendo, eu estava pensando em validar melhor, ver como era que os alunos iriam acabar enxergando, quais seriam as primeiras impressões, e aí numa próxima turma talvez fazer um pouco mais longo. Entendi. Mas aí o curso ele surgiu dessa forma, e aí muita gente já procurou, mas aí a turma já foi formada, e eu preferi não formar outra turma, pelo menos por hora, e aí quando encerrar essa turma, eu vou abrir outra, né? Previsão? Vou abrir outra. Previsão para fevereiro, por aí, janeiro, fevereiro. Olha aí, se você quer aprender a se comunicar, aprender a dominar aí técnicas de oratória, técnicas da própria filosofia e a psicologia para se comunicar melhor e vender melhor, professor Robson Paco
fevereiro, março, começando nova turma presencial, não é isso, professor? Exatamente. Aqui em Serra Talhada. Aqui em Serra Talhada. Excelente. Professor, mas o senhor quer também entrar no digital, não é? Sim, no digital. A minha ideia é ficar nas duas frentes. Claro. No presencial e no digital, Sim. né? Sim, sim. No digital, principalmente, porque o alcance dele é maior. No digital você tem chance de escalar, Claro. de crescer, do negócio ficar maior. Sim. Então, acredito que não só no meu caso, mas qualquer profissional hoje em dia, se ele não está no digital, ele está perdendo espaço. Isso serve para um médico, isso serve para um psicólogo, para um advogado, para qualquer profissional. Verdade. Se você não está no digital hoje em dia, você está perdendo espaço. Você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. O senhor falando sobre essas técnicas, aí veio na minha mente assim, pergunta para ele, o que é que tu tá falando de errado que pode melhorar? Da minha comunicação, o senhor acha que tem vícios que eu poderia melhorar? Assim, fazendo uma análise da sua comunicação. Uma análise gratuita. Ontem, quando a gente sentou para fazer o roteiro do podcast e tudo mais, eu já percebi que, lógico, as pessoas já imaginam que alguém que é da área do direito já tem uma comunicação muito boa e tudo Sim. mais. E quando eu cheguei aqui, eu observei que você se comunica muito bem, você se expressa muito bem, tanto é que você apresenta um podcast, né? Obrigado. Então, assim, Mas tudo é aprendizado, viu, gente? Eu não comecei isso... Nasci assim, né, professor? Acho que as pessoas precisam entender que se comunicar não é um dom. Não é uma habilidade que você pode construir. Que você pode construir, que você pode aprender. Né? Quando a gente estava conversando, montando o briefing do nosso roteiro, a gente passou horas aqui conversando, não foi, professor, sobre livros de comunicação que eu estudei para que a gente pudesse se expressar melhor. A diferença é que você tendo um professor ao seu lado, ele já montou todo esse estudo, já desenvolveu toda essa teoria e só está passando de uma maneira mais fácil, né? Exatamente. E mais prático, né, professor? Exatamente, Antônio. E assim, como eu te falei, sua comunicação, ela é natural. Obrigado, professor. Sua comunicação, ela é fluida, ela é muito boa. Tanto é que eu antes de vir aqui para o podcast, eu acabei vendo outros convidados que vieram para cá e tudo mais, e você conduz muito bem as entrevistas e tudo mais. Obrigado. Então, sua comunicação, ela é excelente. Mas você sabia que eu antigamente eu era mais tímido? Verdade? Antigamente eu era bem mais tímido. Só a produção veio olhar ali. Mas é sério, por exemplo, quando eu cheguei... nós somos professores na mesma universidade. Né? Eu estou na universidade há 12 anos. Eu me recordo há 12 anos, quando tinha um evento no auditório, eu ficava envergonhado de falar no auditório. Eu ficava. Verdade. O pessoal tá me olhando ali, não acreditando. É verdade. Eu também não estou acreditando. É verdade, professor. É verdade. No início eu ficava envergonhado, o coração ficava batendo na boca, a respiração faltava. E aí o seguinte, depois de Mas qual foi a mudança de chave? A mudança de chave foi a necessidade de se comunicar. A necessidade de estar à frente, de se expressar melhor, de estar em evidência, não no sentido negativo, por favor, não por vaidade, não por prepotência, mas como profissional liberal que nós somos. Sim, né, você tem que se posicionar. De posicionar e vender o nosso produto. Era isso. Mas antigamente eu era muito matuto mesmo, bicho do mato. É verdade. E assim, eu lembrei agora que eu uso esses exemplos às vezes nas aulas de oratória, que é o seguinte: como você descreveu aí, você era alguém que tinha conteúdo, você era alguém que se preparou, que eu observei que você é uma pessoa culta, você lê muito e tudo mais, só que a questão da comunicação acabava atrapalhando, não chegava até as outras pessoas a informação de que você gostava de ler, que você era uma pessoa culta, de que você tinha uma capacidade, porque você precisa mostrar isso para as outras pessoas. Eu era muito discreto. Tem uma frase de Bruce Lee, que para quem não sabe, Bruce Lee, além daquele ser ator de Kung Fu, de arte marcial... Produção, né? Bruce Lee, ele estudou filosofia. Ele não chegou a se formar, mas ele cursou filosofia.
E tem uma frase de Bruce Lee que ele diz o seguinte: aquilo que você sabe não tem valor nenhum. O que tem valor é o que você faz com aquilo que você sabe. Caramba. Se você tem 10 faculdades, lógico, estou exagerando, se você tem 10 faculdades, fala 5 idiomas, leu 2.000 livros, mas você não transformou isso em algo prático para a sua vida, não serviu de nada. É o que ele fala, o que você sabe não tem valor. Verdade. Não tem valor se você tem 2, 3 faculdades, um mestrado, um doutorado, se você não está colocando isso em prática. E eu conheço muitas pessoas que... Tem muita gente. Currículo excelente. É o que mais tem na universidade. Currículo excelente, nível cultural, intelectual lá em cima, mas a pessoa perde espaço para pessoas que têm um currículo menor, mas que conseguem se posicionar melhor, têm uma habilidade de comunicação melhor. Sim. E aos olhos das outras pessoas, aquela pessoa parece ser um profissional melhor. Então quer dizer que por meio de uma comunicação, você pode se sair na frente de pessoas que têm um currículo mais avantajado. Mesmo não sendo mais qualificado do que aquela pessoa. Olha lá. E isso vai não só para emprego, vai para relacionamento. Sim. Muitas vezes alguém que seria um parceiro para outra pessoa melhor, mas que não sabe se comunicar, não sabe interagir, tem medo de interações sociais e tudo mais, e vamos supor que essa pessoa está interessada em alguém, e essa pessoa é uma pessoa inteligente, interessantíssima e tudo mais, mas essa pessoa ela não sabe mostrar isso para outra pessoa se interessar e tudo mais. E muitas vezes alguém que nem é tão interessante, nem é alguém tão legal que teria algo para acrescentar na vida daquela outra pessoa que ele queria conhecer, às vezes essa pessoa, por se comunicar melhor, ela acaba aparecendo, ela acaba estando em evidência e ela acaba tendo um relacionamento que a outra pessoa não tem, mesmo sendo um ser humano melhor, vamos dizer assim, um ser humano bacana, porque aquela questão, você não compra, isso vai para vendas também, você não compra de quem é melhor, você compra de quem é mais conhecido. Você compra de quem é mais conhecido. Então, muitas vezes, a pessoa que não é a melhor opção de relacionamento, mas é a pessoa que é mais conhecida, está em mais evidências, comunica com todo mundo, ela está no radar de mais pessoas, aquela pessoa vai ter mais oportunidade de relacionamento. Aquele profissional que ele não é o melhor, mas ele se expõe, ele mostra o produto dele, mesmo o produto dele não sendo o melhor, tendo outro melhor no mercado, mas o produto dele aparece mais, ele mostra mais, ele se expõe mais, e é o produto que vai vender mais, porque as pessoas compram de quem elas conhecem. Ou seja, perfeito. A questão, aí, o jogo é esse. As pessoas não compram de quem é o melhor, isso para relacionamento, vendas, tudo. A pessoa compra de quem é mais conhecido. Então, às vezes, tem alguém que nem é um excelente profissional numa área, mas ele está produzindo conteúdo, ele está se expondo, ele está mostrando o produto o tempo todo e tudo mais, ele se expõe, ele está na cabeça das pessoas e tudo mais. Essa pessoa vai conseguir converter mais clientes, converter mais vendas, e essa pessoa vai se destacar no mercado, mesmo ela não sendo o melhor profissional naquela área dela, mas porque ela se expõe, ela se comunica. Olha aí, gente, que aula, hein? Eu li um livro, professor, uma vez que ele falou que o processo de venda, ele tem 7 etapas, como se fosse assim, 7 etapas, ou para que ele aconteça é necessário que você apareça 7 vezes para a pessoa. Apareça 7 vezes. Por exemplo, você viu, sei lá, o curso de oratória. Legal. Aí daqui a pouco você viu de novo. Aí daqui a pouco outro corte. Daqui a pouco mais alguma coisa. Você vai criando um relacionamento. Não é? Até que a venda acontece. Até que a venda acontece. E isso serve para você que é médico, para você que é dentista, para você que é advogado, para você que é professor que quer fazer um curso, para você que é vendedor da loja, que vende cosmético, Avon, Natura, tudo. Para você que quer se relacionar. Tudo é vendas. Tudo é vendas. Muito bacana, professor. É o posicionamento estratégico. Posicionamento. O senhor fala lá também, não é? Sim, posicionamento nas redes sociais. Vamos lá. Posicionamento nas redes sociais, PNL,
oratória, comunicação, comunicação não violenta, comunicação não violenta, não verbal, verbal, modulação de voz, que você modula, sua voz, ela causa sensações. Outra coisa, né, que a gente aprende na oratória é que a nossa voz, ela corresponde a 38% da comunicação. É mais do que o conteúdo da sua fala. Sério? É mais do que o conteúdo da sua fala. Por exemplo, se você quer tom de voz alto, se você aumenta o tom da sua voz, você gera energia, conexão. Então, quanto mais rápido, mais veloz, mais você fala, é dinâmico, é energia. E quanto mais devagar, mais lento você fala, é reflexivo, você causa uma sensação de intimidade, proximidade. Então, ou seja, você tem que aprender a jogar com o tom da sua voz. Eu quero causar energia nas pessoas, eu quero motivar, eu tenho que falar com tom alto, rápido. Eu quero puxar para uma reflexão, eu tenho que baixar o tom da minha voz e puxar para uma coisa mais reflexiva. Tanto é que numa meditação, a pessoa ela começa, feche os olhos, relaxe, vamos contar de 1 até 10, ou seja, a voz da pessoa está jogando a outra num estado emocional. Ou seja, a sua voz tem o poder de fazer isso. E muita gente acha que a maior parte da nossa comunicação são só o conteúdo daquilo que você está falando. O conteúdo, de repetindo o que eu falei, o conteúdo do que você fala é 7% da comunicação. Tom de voz é 38%. Linguagem corporal é 55%. E as pessoas acham que quem fala bem é quem abre a boca. Às vezes você pode estar se comunicando muito bem, tendo dito poucas palavras, por exemplo. Ou seja, se você aprender essas técnicas, você pode dominar, parecer melhor Sim. do que você é. Parecer melhor do que o que você é. E se botar, professor, um tecladinho no fundo, com a voz suave, né? Todo mundo compra tudo, né? Compra. São as técnicas de vendas. As técnicas de vendas, de PNL. Não é? Abaixa a luz, vamos agora para um momento de relaxamento, tecladinho no fundo, fique tranquilo, só são 10 parcelas de R$1.000. Isso aí tem muito a ver com PNL, que é jogar a pessoa no estado emocional que você lá em quer. cima e depois Exatamente. coloca você no roteiro, né? Exatamente. Muito bom, professor. Deixa eu ver meu roteiro aqui, que eu acho que a gente já falamos assim. Quais cuidados, professor, com imagem e as pessoas têm que ter no trato da oratória, da comunicação? Assim, com imagem, em relação à imagem, né? Como a maior parte da nossa comunicação ela é não verbal, você não vai estar o tempo todo abrindo sua boca. Sim. E eu não estou dizendo que é irrelevante o conteúdo. Claro. Que é irrelevante o que você vai dizer, o conteúdo daquilo que você vai dizer. Você deve dominar isso também. Mas a maior parte da nossa comunicação não é aquilo que a gente está falando. E na maior parte das vezes você não vai estar falando nada. Você vai estar em ambientes onde você vai estar calado, você vai estar quieto e você vai estar sendo percebido pelas outras pessoas no ambiente. Então a questão da imagem é o seguinte: a roupa e a imagem, sua imagem pessoal, ela é uma linguagem também. A roupa, ela fala, ela comunica. Se você está andando na rua e você de longe observa uma pessoa, uma camisa de uma banda de rock específico, com tatuagens, você leu a pessoa sem perguntar nada para ela. Verdade. Aquela pessoa transmitiu para você, na sua cabeça você já criou uma narrativa. Essa pessoa deve ser muito alternativa, essa pessoa deve gostar de motocicleta. Ou seja, você leu a pessoa, você criou uma narrativa inconsciente ali pela forma como a pessoa está vestida. Então você tem que parar para pensar, qual é a imagem que eu quero transmitir para o mundo, para as outras pessoas? Dependendo da sua profissão, se você é um advogado, você tem que observar
qual é a imagem que um advogado precisa transmitir para as pessoas? Na roupa, na vestimenta. E por mais que as pessoas achem o seguinte, mas existe uma regra para isso e tudo. Não existe uma lei para isso. É a questão do bom senso, né? Questão do bom senso. Por exemplo, a roupa, ela deve ser usada em ocasiões diferentes. Você vai estar formal, vestido de uma determinada forma, para uma ocasião formal, para uma ocasião que você está, e você tem que saber utilizar isso. Quer dizer que alguém que trabalha, por exemplo, num ambiente mais formal, que se espera que alguém esteja vestido de uma forma mais elegante, de uma forma mais formal, mais sóbria, essa pessoa ela vai estar assim num churrasco, tomando cerveja com os amigos num barzinho. Não, claro. É outra situação, você tem que saber adequar. Por exemplo, tem pessoas que vão para um casamento com camisa de futebol. Ou seja, tá errado, né? Tá errado, né? Tá errado. Ali é um ambiente formal. Tem pessoas que vão para a praia de terno. Eu já presenciei pessoas extremamente formais na beira de uma praia. Não sei se passou ali, desceu e foi olhar. Mas eu já vi situações que você olha e percebe que aquela pessoa ela não está adequada para aquele ambiente que ela está. Então a questão da imagem pessoal é você parar para pensar. A imagem que eu estou querendo transmitir, que eu quero transmitir, a roupa que eu estou vestindo, para essa ocasião que eu estou, ela está transmitindo o que eu quero ou não? Porque imagine aí, você é um advogado. A imagem que as pessoas esperam de um advogado, quando elas vão encontrar, é uma imagem séria, uma pessoa sóbria, uma pessoa que pareça ser culta. Chega no seu escritório, tem uma biblioteca com vários livros. As pessoas já têm uma imagem do que é um advogado construído. Então, se a pessoa chega e a imagem que ela vê daquele profissional difere disso, ela vai questionar o seu profissionalismo. Vai questionar até a capacidade técnica para você conduzir aquele eventual processo, né? Aí, nessa parte da imagem pessoal, eu trabalho com os arquétipos. Os arquétipos, eles vêm de Jung. Lógico que os arquétipos que eu trabalho lá são outros que vieram depois, que são usados na publicidade, mas a base do que é arquétipo foi desenvolvida por Carl Jung. E a premissa disso é que ele imaginou o seguinte, que todos nós nascemos com ideias universais de determinadas coisas. Então, por exemplo, todo mundo tem um arquétipo, toda cultura tem um arquétipo do que é o sagrado. Toda cultura tem arquétipo do que é uma coisa, do que é outra, mesmo não sendo a mesma figura, mas um exemplo desse arquétipo que eu te dei agora, o arquétipo do divino. Toda cultura tem isso. Então, por exemplo, teve uma vez um amigo meu que ele é ateu e ele estava dizendo o seguinte, que se eu tiver no maior momento de dificuldade e tudo mais, eu não vou clamar por uma ajuda divina, porque eu não me identifico com nenhuma religião e tudo mais. Até eu comentei com ele, você pode achar que não tem nenhuma religião, você pode não expressar nenhuma religião, dizer que é ateu, mas você nasceu num país cristão, você provavelmente já comemorou Natal, ouviu alguém comemorar, passou na frente de uma igreja. Páscoa. Então, desde criança, foi sendo criado em você, desenvolvido em você, mesmo inconsciente, sem você saber, o arquétipo do divino, do sagrado. E você vai reconhecer esse arquétipo de uma forma ou de outra. E muitas vezes pessoas que não acreditam na existência de um Deus, quando elas estão em momentos de muita dificuldade, de desespero, de vida ou morte, elas clamam para alguma força sobrenatural. Sim. Mesmo que não seja aquela específica de uma determinada religião. Porque todo mundo tem esses arquétipos dentro de si. Aí depois esses arquétipos eles foram para a publicidade. E a publicidade resolveu explorar o seguinte. Tem vários arquétipos. Tem o arquétipo do aventureiro, tem o arquétipo da pessoa comum. O herói, né? O herói. E cada um arquétipo ele serve para você despertar algum sentimento na outra pessoa. Vou dar um exemplo de um arquétipo que é muito usado, principalmente por políticos. O arquétipo da pessoa comum. O que é o arquétipo da pessoa comum? O arquétipo, pessoal, é uma imagem que todo mundo tem na cabeça sobre
uma determinada coisa e que aquela coisa ela é daquela forma. Sim. Então, um exemplo. A pessoa comum é aquela pessoa simples, humilde, né? Gente da gente, gente do povo. Esse é o arquétipo da pessoa comum. Aí o que é que os políticos fazem se valendo desse arquétipo para conseguir voto? Na época da campanha, todo político vai para a feira comer pastel, Com caldo de cana. toma café em copo americano, posta e joga nas redes sociais, que é para dizer o seguinte: olha, eu sou uma pessoa comum, eu sou igual a você, meu eleitorado, eu sou gente do povo. Então, ali, aquela pessoa, ela usou e pegou o arquétipo da pessoa comum para aquela situação. Quem fez isso muito bem foi Bolsonaro, né? Bolsonaro fez isso muito bem. Ele postava Encantou as foto, pessoas. ele postava foto. Lógico que tem toda uma equipe de marketing por trás que entende de arquétipo, de tudo Com isso. certeza. Então, Bolsonaro, ele fez isso muito bem. Ele postava fotos comendo pão com manteiga e café num copo americano, E um pote de margarina em cima. um pote de margarina em cima. Qual é a imagem que isso passa para quem está vendo? Esse cara é igual a gente. É gente do povo. Ou seja, ele usou ali o arquétipo da pessoa comum. Então, para sua imagem, você tem que buscar um arquétipo que vai transmitir a imagem que você quer como profissional. Então, por exemplo, tem o arquétipo do bobo da corte, da pessoa engraçada. Esse arquétipo ele serve para o comediante, aquela pessoa que faz piada, que faz todo mundo rir e tudo mais. Sim. Esse arquétipo não seria interessante para um advogado, por exemplo, para um direito, porque você não espera que um advogado, quando você vá até o escritório dele, ele faça uma piada com você, ele faça você rir e tudo mais. O advogado já seria mais do herói. Já seria o arquétipo do herói, porque ele resolve o problema de alguém. Da pessoa comum para gerar conexão. Da pessoa comum um pouco para gerar conexão. Então, ou seja, você vai casar o arquétipo com a roupa que você veste. Então, por exemplo, eu sou advogado, eu quero mostrar que eu tenho autoridade, que eu realmente sou alguém sério, que eu sou alguém que o cliente vai olhar e vai ver que eu realmente vou resolver o problema dele. Então eu tenho que me vestir de uma forma mais séria, mais sóbria, cores mais sóbrias. Por exemplo, o preto ele mostra elegância, autoridade, o branco também, são cores mais neutras e tudo mais, que passam a ideia de autoridade. Sim. E junto com isso usar o arquétipo do herói, da pessoa que vai resolver o problema daquela pessoa que chegou ali. Sim. Então, é através de tudo isso que você constrói uma imagem pessoal. E pegando tudo isso, juntando com a linguagem corporal, você vai mostrar confiança através da sua postura, da sua linguagem, do tom da sua voz. Então, ou seja, a comunicação humana, ela é muito... Principalmente a comunicação em alto nível, ela é muito complexa. Demais. Impressionante, professor, como esse curso é completo, porque além da questão da comunicação, da oratória, do PNL, o senhor aborda também essa questão da imagem, dos arquétipos. Eu fiquei encantado aqui, o senhor falando, porque eu tenho estudado um pouco esses assuntos para a gente se comunicar melhor. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão da história, né? Sim, qual seria... tem muitos cursos de oratória, mas qual seria o diferencial do meu? O meu, ele tem minha marca pessoal. Eu gosto muito de história. Sou fascinado por história, por filosofia, por arte. Então, eu trago muita coisa para dar os exemplos do que eu estou falando, que já foi utilizado na história. E por grandes nomes. Essa questão da imagem pessoal, do arquétipo, por exemplo, eu trago para os meus alunos, dando um exemplo da figura de Alexandre o Grande. Caramba. Que é um dos nomes que eu mais admiro assim na história. Sim. Alexandre o Grande ele foi a primeira pessoa que percebeu que você pode criar uma narrativa através da sua imagem. Alexandre o Grande foi... Hoje em dia, em qualquer lugar que você vai, repartição pública, você vê a foto da pessoa que está como governador, como presidente, como prefeito. Se for numa repartição federal, tá a foto do presidente. Se for estadual, tá do governador. Se for municipal, tá do prefeito, da prefeita. E isso já vem lá de Alexandre o Grande. Isso é para mostrar para todo mundo quem está no comando. Todas as repartições vão ter a foto daquela pessoa. Alexandre o Grande foi a primeira pessoa que fez isso na história. Ou seja, o que foi que ele fez?
ele mandou, como o império era muito grande e não dava para ele todo dia estar lembrando que era ele que mandava no império, ele mandou colocar o rosto dele em todas as moedas que circulavam no império. Ou seja, marketing puro. Já naquela época, como um amigo meu diz, tudo já foi feito pelos gregos lá atrás. O resto que a gente faz é só nota de rodapé. Outra coisa que Alexandre o Grande fez, que foi muito interessante, e eu também abordo isso nas minhas aulas, e eu dou como exemplo de trabalhar sua imagem pessoal, trabalhar a figura que você quer que as pessoas enxerguem em você. Alexandre o Grande, quando ele conquistou a Pérsia, né, lutando com Dario o Grande naquela época, ele derrotou o exército persa. Ele tem um mosaico dele bem grande, que é para os novos súditos escolherem de que lado eles queriam ficar. Isso daí. Como é esse mosaico? Eu mostro a foto desse mosaico, né, que está exposto em um museu. Esse mosaico tem uma foto de Alexandre em cima do cavalo, avançando com uma lança para ir até o rei Dario, da Pérsia. Primeiro, olha a questão que os caras tinham naquela época, de entender disso. Hoje a gente estuda marketing, parece que é uma coisa moderna, avançada, marketing digital, publicidade e tudo. Mas já naquela época, eles tiveram essa ideia de criar essa figura de Alexandre como um homem poderoso. Então ele estava avançando com um cavalo, com uma lança e sem aquele elmo, sem aquele capacete que protege, né? Ou seja, mostrando... Isso mostra que ele está destemido. Ele não está nem se protegendo. E ele está avançando para enfrentar os persas e o rei da Pérsia, né? Ele está de um lado do quadro. O olho dele está fixo, olhando para lá. E do outro lado está o rei Dario do quadro. Um olhar de espanto e medo, como se tivesse percebendo já estamos derrotados. E esse quadro, ele mostra toda uma narrativa, que é o seguinte: quem olhar aquele quadro vai pensar, de que lado eu ia querer estar nessa guerra? Do lado de Alexandre, dos macedônios, ou do lado dos persas? Do lado de um rei destemido, que enfrenta o outro exército, até mesmo sem proteção nenhuma, com um olhar de alguém que está determinado a ir até o final ali. Ali aquele quadro é meio que para mostrar uma escolha. Que lado você quer ficar aqui? E assim, essa análise que eu estou fazendo, ela não é minha. Esse conteúdo que mostra esse quadro e tudo mais, ele está em língua inglesa, em língua espanhola. E aí eu vi um documentário sobre isso que faz essa análise desse mosaico de Alexandre. E o nome desse documentário só tem em espanhol, né? Mas o nome desse documentário é O Poder da Persuasão. E já naquela época, Alexandre usava isso, usava persuasão, através de imagem, de símbolos, de tudo mais. Ele usava arquétipos naquela época, mesmo talvez sem... Que curso, viu, professor? Eu já estou empolgado aqui, querendo fazer outra obra que eu faço análise lá. A estátua do imperador Augustus. É aquele que tem um cabelo cacheado. É, exatamente. Que é bem comum, né? Tem uma estátua dele que ele está com o busto dos soldados romanos. Uhum. Ele está com os pés descalços. No busto dele tem os deuses da mitologia grega. E o busto dele está contando uma história. E a análise que é feita dessa estátua é o seguinte. Primeiro, ele está com os pés descalços para mostrar humildade. Ou seja, pessoa comum, né? Um arquétipo humano. Ou seja, um líder do povo, mas está descalço. Está descalço para quê? Agradar as massas, agradar o povo. Mas ele está com o busto dos soldados romanos. Agradar os militares, né? agradar o exército, os soldados. E para quem ainda duvidar dele, do comando dele, tem uma narrativa toda dos deuses da mitologia grega ali, reverenciando e tudo mais, como se aquilo contasse a seguinte história. O governo de Augustus é respaldado até pelos deuses. Ou seja, naquela época eles
criavam toda uma imagem, uma história, uma narrativa, uma imagem pessoal de alguém, de um imperador. Já naquela época trabalhavam com isso. Então, publicidade, marketing, não é algo novo. Muita gente acaba tentando estudar curso, por exemplo, vou fazer um curso de marketing disso. Lógico que você precisa fazer porque as coisas mudaram, hoje tem rede social e tudo. Claro. Mas tem muita coisa na história do passado que você pode ir lá e pegar como referência. São coisas incríveis. Isso tudo no seu curso, que começa agora em fevereiro. Fevereiro, próxima turma. Muito bom. Professor, fala as tuas redes sociais, não sei se você passa seu contato também para quem estiver interessado, é pelo Instagram mesmo. Pelo Instagram tem lá. Para quem tiver interesse, né, em oratória, em melhorar a sua comunicação, todo mundo precisa. Verdade. Até mesmo aquele profissional que ele acha, não, eu já me comunico muito bem e tudo, mas lá você vai elevar a sua comunicação, vai levar a sua comunicação para outro nível, né, para outro level, para outro nível. Então, mesmo você que acha que se comunica bem, com certeza você pode aprender muita coisa lá. Porque, principalmente, quem acha que se comunica muito bem, acha que se comunicar é só o que você está falando através das palavras. Sim. Mas você pode lá descobrir que sua linguagem corporal, e se você melhorar ela, se você já se considera alguém que fala bem, você vai levar a sua comunicação para um nível ainda maior. Claro. E aí, a questão de sempre aprendizado, sim, né? Aí, para quem tiver interesse, acredito que todo mundo que quer evolução, que quer crescer na vida, que quer uma promoção no trabalho, que quer se destacar na sua área, precisa investir em comunicação. Não é um gasto, na verdade. É um investimento. É um investimento que você está fazendo em melhorar em sua comunicação. E aqui eu mostrei, né, que o que eu faço, o que eu vendo, o que eu ofereço, não é algo que eu não faço na minha vida. Eu sou professor, eu dou aula todos os dias, de manhã no Estado, à noite na Unifez, então todo dia eu estou falando em público, estou me comunicando, então eu estou vendendo algo que eu vivo, que eu faço todo dia. Eu vendo comunicação, o que é que eu faço desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir? Dar aula, me comunicar. Então, minhas redes sociais, Robson Paco, o Instagram, né? Lá eu posto conteúdo, lá eu mostro novas turmas que vão surgir, a turma de fevereiro, por lá eu vou anunciar, e por lá eu ofereço muito conteúdo gratuito, inclusive eu vou criar um canal no YouTube, e por lá eu vou divulgar o canal no YouTube também. Então tem muita coisa que pode ser consumida de forma gratuita, que já pode ajudar, claro, que a pessoa que observar os conteúdos, consumir os conteúdos ali já vai melhorar a sua comunicação, já pode sair aplicando aquilo ali no seu dia a dia. Só que aquilo ali só é uma amostra grátis, né? Só um gostinho de quero mais. Só um gostinho. O alto nível tá no curso pago. Gente, esse é o professor Robson Paco. Professor, muito obrigado pela sua vinda. Eu adorei a nossa conversa. Foi um prazer. Prazer é meu. E ó, já coloque meu nome aí que eu quero participar desse curso, porque a gente sempre tem que estar buscando aprendizado e sempre melhorar. Esse é o nosso Café com Guerra. Tamo junto e é só o começo.